Olá pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é sobre alimentação com a exclusão da carne. Se você aqui você vai ter um suporte mais adequado para adequar a sua alimentação. E se você não principalmente para você, parabéns por estar aqui. Aqui mostra que vocês buscam sempre informação e busca ter esse conhecimento para quem sabe um dia também mudar a sua alimentação, né? E principalmente para vocês que não são, eu vou dar um contexto para vocês entenderem o que é dieta vegetariana, o que se exclui, quais são as vantagens dela, tá? Principalmente porque quem geralmente já sabe de tudo isso, porque costuma buscar essas informações até mesmo antes de pensar em excluir a carne da vida. O que é? Tem alguns tipos diferentes de vegetarianismo. Tem o ovo-lacto vegetariano, que é aquela pessoa que simplesmente exclui da alimentação a carne, seja ela vermelha, seja ela branca, seja peixe, qualquer tipo de carne, que é o mais comum, e continua consumindo os ovos e os leites. Tem a lacto-vegetariana, que exclui, além das carnes, os ovos. Tem as ovo-vegetarianas, que excluem, fora as carnes, o leite. Tem a vegetariana estrita, também conhecido como vegano, que é aquele que exclui todo derivado animal. E tem o vegano, propriamente dito, que leva essa filosofia de vida de excluir derivados de animais para outras áreas fora a alimentação. Por exemplo, produtos de limpeza que seja de empresas que têm exploração animal, casacos de pele, casacos de couro, sapatos, enfim, é uma infinidade de itens que a pessoa acaba excluindo da vida por ter essa exploração animal. E por que alguém se torna vegetariano? Tem alguns motivos, eu vou citar os principais que levam a maioria das pessoas, tá? Primeiro, por ética, por entender que o animal é um ser senciente, né, que se diz, que sente fome, sente frio, sente medo e passa por esse processo da morte para consumo humano. Então, o primeiro ponto, assim, principal é a ética que leva a maioria dos vegetarianos a excluírem a carne da alimentação. A saúde, porque sim, a dieta vegetariana tem mais benefícios neste sentido. O meio ambiente, porque um dos motivos da devastação do meio ambiente é a pecuária, é o agro. Então, é um dos motivos que leva o pessoal também a excluir a carne da alimentação. O meio social, se os seus familiares se tem algum amigo muito próximo que acaba também sendo influenciado dessa forma a excluir a carne da alimentação. Algumas religiões ou a simples não aceitação do paladar mesmo. Tem muita gente que simplesmente não gosta da carne e deixa de comer. Esse vídeo todo está sendo feito com base no Guia Alimentar para a População Vegetariana, tá? E ele foi feito com base em 180 referências científicas. Então, nada do que está ali é achismo. Foi feito com base em evidências mesmo, tá? Sobre a saúde que a gente já comentou, quais são as vantagens? Comprovadamente, uma dieta com exclusão de carne tem o menor risco de cardiopatias, então todas as doenças do coração. Menor risco de alguns tipos de câncer, principalmente relacionados ao intestino, colo retal. Menos chances de desenvolver diabetes do tipo 2, que é aquela que a gente adquire ao longo da vida. Melhora da hipertensão arterial. Menor risco de desenvolver obesidade e algumas doenças vesiculares, certo? Mas vamos lá para a adequação nutricional, que é o foco principal desse vídeo. Basicamente, são as mesmas proporções uma dieta onívora para uma dieta vegetariana.
de carboidrato ficar na faixa de 45 aos 65, de gorduras de 25 a 35 e de proteínas de 10 a 15. As proteínas, que é o que é mais discutido, né, que os vegetarianos não bateriam, o que se fala muito é que a proteína vegetal, ela não tem um valor biológico igual ao da carne. Por que se diz isso? Porque isso é real. A proteína vegetal, ela é uma proteína incompleta. O que significa isso? Lembra que a proteína, elas são vários aminoácidos que se juntam para se formar uma proteína completa? A proteína vegetal geralmente não tem todas esses aminoácidos para formar essa proteína completa. Mas o que acontece ao longo da alimentação? Um alimento que tem alguns tipos de aminoácidos, quando você come o outro alimento que tem outros tipos de aminoácidos, quando eles se juntam, sim, o corpo consegue formar a proteína completa. Então, esse negócio de valor biológico, gente, desde 1992 já caiu, tá? E o pessoal ainda insiste nisso. O que é o valor biológico? É a diferença entre o nitrogênio absorvido e excretado. O nitrogênio é um dos produtos da metabolização da proteína, tá? Só para vocês entenderem. O valor biológico, ele avalia os alimentos separados, tá? E o que importa é o valor da soma das refeições. Então, quando você come um alimento junto com outro alimento, eles se juntam, eles formam uma proteína completa. Então, cai por terra esse negócio de valor biológico. Um exemplo de alimentos que se juntam e que no Brasil dá super certo: arroz e feijão. Os aminoácidos que tem no arroz, eles só não tem a lisina, certo? E no feijão, o que não tem é a metionina. Mas ele tem a lisina e aqui tem a metionina. Quando eles se juntam, formaram a proteína completa. A lisina é o que tem menos nos cereais, tá? Então, no arroz, na aveia, nas outras fontes proteicas que os vegetarianos usam, essa lisina que geralmente está faltando, mas ela é encontrada nos feijões. Então, para você ter ela o suficiente para esses cereais, 2 porções de feijão no dia te dar isso. Então, é ali a base de 2 porções, dá 110 calorias de feijões especificamente, para você ter essa lisina. Então, mais um fator importante para o feijão estar na alimentação dos vegetarianos. Alguns alimentos é importante que a gente faça uma adequação, tá? Por quê? Porque na carne existem esses nutrientes já naturalmente. Então, quando a gente exclui, a gente precisa ter alguns cuidados maiores para não faltar na nossa dieta. Quais são eles? Por exemplo, o ferro. Tem alguns nutrientes que inibem o ferro, por exemplo, o cálcio. Então, tomar um certo cuidado em uma refeição rica em ferro para não ter um alimento muito fonte em cálcio, para não inibir a absorção do ferro, porque ele já é mais chatinho. O ferro de origem vegetal, ele é mais chatinho, assim, na questão de absorção, certo? O que ajuda a absorção do ferro de origem vegetal? A vitamina C. Por isso que a gente fala que é muito importante, assim, após uma refeição principal, chupar uma laranja, por exemplo. Ali já vai ter a vitamina C necessária para o seu dia e ajudar de quebra na absorção desse ferro. O zinco também, que está presente na carne. O que inibe? O ácido fítico. O que é esse ácido? Os antinutrientes presentes no feijão. E como a gente diminui isso? Fazendo o remolho do feijão. O que é o remolho? É aquilo que a nossa mãe faz de colocar o feijão de molho em água de 8 a 12 horas e na hora de cozinhar esse feijão, descarta essa água, porque daí esses antinutrientes vão embora com a água. Então, é importante descartar essa água. E o cálcio também inibe um pouco. Então,
nas refeições principais não é legal ter uma fonte de cálcio. Eu vou deixar um documento com fonte desses nutrientes que eu tô falando, tá? Que fica mais fácil para vocês acessarem, salvarem aí, certo? A vitamina D é outra que geralmente é de origem animal quando a gente ingere. Mas essa a gente mesmo consegue sintetizar, o nosso corpo é capaz de sintetizar. Como? Através do sol. O nosso corpo sintetiza ali no sol. O que é importante? Ser aquele sol real, aquele sol forte, para o seu organismo realmente conseguir produzir melhor essa vitamina. Sem proteção na pele, sem um protetor solar. Você pode passar no rosto, por exemplo, e deixar braços e pernas expostos ao sol. Essa exposição não ser através de janelas, porque a janela tem um bloqueante do sol, por mais que a gente se queime, ela tem um bloqueante ali dos UVAs, UVBs, que não deixa a vitamina sintetizar direito na nossa pele também. Nossa, mas eu vou tomar o sol ali de meio-dia a 1h da tarde, sem protetor solar, eu, por exemplo, ficaria muito vermelha. Como é isso? Realmente é de acordo com o tom da sua pele. O meu, que eu vou ficar vermelha se eu tomar muito, de 5 a 10 minutos é mais do que suficiente. Quanto maior o tom da sua pele, mais tempo de exposição teria que ser, mas ali no máximo meia hora. O que eu falo para os meus pacientes vegetarianos? Aproveita a hora do almoço, porque mesmo em um dia nublado, com nuvens ali, o sol consegue passar e trazer para nossa pele o necessário ali para sintetizar essa vitamina, certo? Então, toma ali na hora do almoço, deixa os braços expostos e tal, é tranquilo, certo? Outra, então, falar da vitamina B12. Só vegetariano que tem deficiência? Não, certo? A maioria dos onívoros também tem essa deficiência, eles só não sabem. Então, por isso que é importante também, tanto quanto a vitamina D, você fazer esse monitoramento das vitaminas no seu corpo através dos exames anuais que devemos fazer. Ela é uma vitamina exclusivamente de origem animal. Nós também produzimos, mas ela é produzida num pedaço do nosso intestino que ele é depois da onde a gente absorve. Ou seja, ela é jogada fora. Então, não devemos levar isso em conta. Devemos realmente lançar mão da suplementação neste caso. Só quem é vegetariano deve suplementar? Não, porque os níveis de B12 geralmente devem ser altos. Eu trabalho ali na faixa dos 700, de manter pelo menos 700, tá? Então, façam esse exame. Se for necessário, suplementem, porque é uma vitamina que ela está relacionada ao nosso tubo neural. Então, quando ela está em falta, sim, você pode ter problemas ali neurológicos, pode ter problemas, assim, tem algumas pessoas que eu já vi alguns relatos que ficou sem andar mesmo ali, porque o tubo neural não conseguia levar a informação para as pernas para poder ter os movimentos básicos. Então, ela realmente é importante. Não deixem de monitorar essa vitamina. E, por último, o ômega 3, que ele tá ali presente, né, nos peixes, que também não é só quem não come a carne, quem não come o peixe, que deve ficar de olho, por quê? Porque nossa alimentação, principalmente a ocidental aqui, né, tem deficiência. Então, sim, é mais uma que é interessante a suplementação. Através de qual é interessante para quem não come carne? Óleo de linhaça. Uma colher de sopa geralmente já dá conta do recado tranquilamente para isso. Eu vou deixar aqui, junto com esse arquivo de vídeo, o arquivo dos alimentos fontes para vocês olharem o que inibe o que, como ser feito, tá? E também um modelo de cardápio básico, certo? Sem quantidades, como a gente já está acostumado, de uma alimentação com exclusão de origem animal. E para vocês darem uma olhada ali, básica mesmo, só para vocês verem
como sim é possível excluir e levar uma vida saudável como todo mundo, tá certo? Se você tem alguma dúvida, manda para mim que eu ajudo sem problema nenhum. Um beijo e até mais.